O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Hoje, domingo, dia 8 de março, terceiro domingo da Quaresma. E antes de qualquer explicação, preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja aqui agora carregando coisas que ninguém sabe. Eu sei das noites em que você deitou na cama e ficou olhando para o teto sem conseguir dormir, porque a cabeça não parava de funcionar, repassando conversas, repassando decisões, repassando tudo aquilo que você queria ter feito diferente. Eu sei dos dias em que você acordou cansado, mesmo tendo dormido, porque o cansaço que você sente não é do corpo, é da alma. É um peso que nenhum descanso físico consegue tirar. Eu sei das vezes em que você sorriu para todo mundo, no trabalho, na família, na igreja, disse que estava tudo bem e por dentro estava desmoronando pedaço por pedaço sem que ninguém percebesse. Eu sei das vezes em que você se ajoelhou para rezar e sentiu que as palavras não passavam do teto, que Deus estava longe demais para ouvir alguém como você. Eu sei do medo que você carrega de se abrir de novo, de confiar de novo, de esperar de novo e ser decepcionado mais uma vez. Eu sei da solidão que vem no meio de uma casa cheia, no meio de uma festa, no meio de uma multidão, porque estar rodeado de gente não significa estar acompanhado. E eu sei da sede de sentido, da sede de paz, da sede de alguém que olhe nos seus olhos e diga: eu te vejo, eu sei o que você está passando e você não precisa fingir mais. Da sede de um recomeço que pareça possível, da sede de uma voz que não te cobre, que não te julgue, que simplesmente diga: vem. Se esse é o seu sentimento, se essa sede é real dentro de você, este Evangelho não veio por acaso. Ele veio te encontrar exatamente aqui, exatamente agora, exatamente do jeito que você está. Ninguém chega a esta meditação por coincidência. O Evangelho de hoje nos conta que Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. E o texto diz algo que muita gente passa por cima, algo que a maioria não percebe. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Você ouviu isso? Jesus estava cansado. O Filho de Deus sentou porque estava cansado. Ele sabe o que é cansaço. Ele sabe o que é o peso de uma jornada longa. E era por volta do meio-dia, a hora mais quente, a hora em que o sol castigava, a hora em que ninguém ia buscar água, a não ser quem queria evitar os outros, quem tinha vergonha de ser visto, quem carregava uma história que os outros usavam para julgar. E é exatamente nessa hora, nesse lugar de solidão e de calor, que uma mulher samaritana chega, sozinha, com o seu cântaro vazio, e Jesus diz a ela: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos, não tinha mais ninguém ali, só Jesus. E essa mulher, e um poço, e uma sede, que era muito maior do que a água podia resolver. Agora preste atenção no que acontece aqui, porque não é só uma história de 2000 anos atrás. Essa cena está acontecendo agora na sua vida. Quando tudo em você diz: estou seco por dentro, Deus diz: eu vim até o seu poço. Quando tudo em você diz: ninguém me procura, Deus diz: eu te procurei na hora em que ninguém mais estaria ali. Quando tudo em você diz: eu preciso me esconder, Deus diz: eu vim te encontrar exatamente nesse esconderijo. Esse Evangelho não é sobre uma mulher que viveu na Samaria há 2000 anos. Esse Evangelho é sobre você, que está com sede de algo que o mundo não consegue matar, que a rotina não consegue preencher, que as redes sociais não conseguem satisfazer, que nenhum relacionamento humano consegue saciar por completo. Eu quero que você perceba uma coisa muito bonita nessa passagem. Jesus não chegou
ao poço com um sermão preparado. Ele não chegou apontando o dedo. Ele não disse: eu sei tudo sobre a sua vida e você precisa mudar. Não. Ele sentou, cansado, e pediu água. Deus pediu algo a uma mulher que a sociedade inteira rejeitava. Quantas vezes você se sentiu rejeitado? Quantas vezes você achou que não era digno de se aproximar de Deus? Quantas vezes você olhou para a sua história, para os seus erros, para as suas escolhas e pensou: Deus não quer saber de alguém como eu? Quantas vezes você evitou a oração porque tinha vergonha do que ia dizer? Quantas pessoas, neste exato momento, estão ouvindo isso e sentindo o coração apertar, porque é exatamente isso que sentem? E aqui está a resposta mais bonita do Evangelho. Deus não só quer saber como Ele vai até o seu poço. Ele não espera você ir ao templo. Ele não espera você estar limpo, arrumado, preparado. Ele não espera você resolver primeiro os seus problemas para depois te receber. Ele vai até a hora mais quente do seu dia, até o momento mais solitário da sua vida, e senta ali do seu lado. Ficar quando todo mundo foi embora, ficar quando a vergonha diz para se esconder, ficar quando o medo diz que não vale a pena, ficar quando a culpa grita mais alto que a graça, ficar quando você mesmo já desistiu de ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus do Evangelho de hoje. Um Deus que não faz contabilidade dos seus erros, um Deus que não pergunta por que você está nessa situação antes de te oferecer água viva, um Deus que não tem nojo da sua ferida, um Deus que olha para você com os olhos de quem conhece toda a sua história, cada capítulo, cada página rasgada, cada linha apagada, e mesmo assim, escolhe sentar ao seu lado e dizer: eu tenho algo para te dar. Ele não veio te cobrar, Ele veio te saciar. Eu quero te pedir algo neste momento. Se essa palavra está tocando o seu coração, se você sentiu algo se mexer por dentro, ative o sininho deste canal para você não perder nenhuma meditação do Evangelho durante esta quaresma. Acompanhe diariamente o Evangelho conosco, porque cada dia tem uma palavra que Deus preparou especialmente para você, uma palavra que não é repetição, que não é fórmula, que é viva e nova a cada manhã. Escreva aqui nos comentários o seu nome e uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, sede, paz, coragem, cura, direção, força, luz. Escreva, porque ninguém deveria atravessar esta quaresma sozinho. Ninguém deveria carregar a sua sede em silêncio, quando existe uma comunidade inteira aqui disposta a rezar junto. Cada nome que aparece aqui embaixo é uma vida que Deus está olhando com carinho neste momento. E a gente vai rezar por cada um. Cada intenção é um poço onde Jesus já está sentado, esperando. Eu quero te contar a história de Dona Aparecida, 67 anos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Dona Aparecida era professora aposentada e ficou viúva aos 58 anos. O marido dela, seu Geraldo, faleceu de um infarto fulminante numa manhã de terça-feira, sem aviso, sem despedida. De repente, a casa que era cheia de conversa ficou em silêncio, um silêncio que doía. Os filhos moravam longe, um em São Paulo, outro em Goiânia. Ligavam quando podiam, mas a vida tem dessas coisas, né? As amigas ligavam nas primeiras semanas, depois foram sumindo, como sempre acontece, porque a dor dos outros cansa quem não está dentro dela. E Dona Aparecida começou a ir buscar água no poço sozinha, por assim dizer. Ia ao mercado no horário mais vazio para não encontrar ninguém. Ia à missa mais cedo, quando tinha menos gente, porque não queria que perguntassem como ela estava. Sentava no último banco, rezava baixinho e voltava para casa com a mesma sede com que tinha saído. Um dia, uma vizinha chamada Lúcia
convidou ela para um grupo de oração na casa de alguém do bairro. Dona Aparecida não queria ir, disse que estava cansada, que não estava com disposição, que ia ficar para a próxima. Mas Dona Lúcia insistiu de um jeito delicado, sem forçar, sem cobrar. Só disse: Cida, vai ter café e vai ter gente que também está com sede. E Dona Aparecida foi. Naquela noite, alguém leu o Evangelho da Samaritana. E quando chegou na parte em que Jesus diz: quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede, Dona Aparecida começou a chorar. Chorou baixinho, sem fazer barulho, as lágrimas descendo devagar pelo rosto cansado. Depois ela contou: Padre, eu não ouvi uma explicação teológica naquela noite. Eu ouvi alguém me dizendo que a minha sede tinha nome e que Deus já sabia. Eu não precisava explicar nada. Ele já sabia de tudo. Dona Aparecida não falou de milagres espetaculares. Ela falou de uma noite simples, em que sentiu que alguém sabia da sua sede. E isso, só isso, mudou tudo. E agora eu quero voltar ao Evangelho, porque tem mais coisa importante aqui. Jesus diz à mulher samaritana: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Repare bem, ele não diz: eu vou tirar todos os seus problemas. Ele não diz: a partir de agora a sua vida vai ser fácil. Ele não diz: siga estas regras e a sede desaparece. Ele diz que vai colocar dentro de você uma fonte que jorra. Isso quer dizer que a água viva não é algo que você recebe uma vez e acabou, é algo que continua brotando. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias em que você não sente nada, mesmo nos dias em que o medo parece maior que a fé, mesmo nos dias em que a tristeza parece mais real que qualquer promessa. E tem outra coisa que eu quero que você perceba. Quando a mulher diz: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, ela ainda não entendeu completamente. Ela está pedindo do jeito que pode, com as palavras que tem, com a compreensão limitada que possui, e Jesus não a corrige com dureza. Ele não diz: você não entendeu nada. Ele não suspira com impaciência. Ele continua a conversa, ele continua revelando, ele continua oferecendo, e é assim que Deus faz com você também. Você não precisa entender tudo para receber. Você não precisa ter a oração perfeita para ser ouvido. Você não precisa ter a fé gigante para ser amado. Você não precisa ter a vida organizada para ser acolhido. Receber é um gesto simples, é abrir a mão, é abrir o coração, é dizer: entra mesmo que eu não esteja pronto, entra mesmo que eu não mereça, entra mesmo que eu não entenda, entra mesmo que eu tenha medo do que vai acontecer depois. Repare bem, o Evangelho não diz que a mulher se preparou por anos antes de encontrar Jesus. Não diz que ela fez uma novena, que jejuou 40 dias, que leu todos os profetas. Diz que ela foi buscar água e ele já estava lá. O começo não veio dela, o começo veio de Deus. E é assim com você. A mudança que você precisa não nasce do seu esforço desesperado. Nasce de um Deus que já se sentou no seu poço esperando você chegar. Não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. O recomeço é um presente, não uma conquista. E Deus não se cansa de começar de novo com você, mesmo que você já tenha desistido de si mesmo 10, 20, 100 vezes. Ele não conta as suas desistências, Ele conta as vezes em que você voltou. E o Evangelho continua. A segunda leitura de hoje diz algo que eu preciso que você grave no coração. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, derramado, não pingado, não medido com conta-gotas, não calculado com parcimônia, derramado como água que transborda, graça sobre graça. Isso significa que
Deus não dá com reserva. Ele não calcula se você merece antes de dar. Ele não olha para o seu histórico antes de decidir se vale a pena. Ele derrama. E quando Ele derrama, não existe recipiente pequeno demais. A sua vida, por mais que pareça rachada, quebrada, imperfeita, é capaz de receber o que Deus quer dar. E talvez olhando para trás, para esses últimos meses, para esse tempo de quaresma que estamos vivendo, você consiga enxergar momentos em que recebeu forças que nem percebeu. Talvez tenha sido aquela manhã em que você acordou e, sem saber porquê, sentiu que ia conseguir passar mais um dia. Talvez tenha sido aquela conversa inesperada que veio na hora certa, quando você já estava no limite. Talvez tenha sido aquele abraço que não pediu, mas que veio. Talvez tenha sido o simples fato de você estar aqui agora, ouvindo essa palavra, quando 1000 outras coisas poderiam ter te impedido. Isso já é graça. Não é a graça que faz barulho, que aparece nos holofotes, que rende testemunho espetacular nas redes sociais. É a graça silenciosa, a graça que sustentou, a graça que segurou a sua mão quando você nem percebeu que estava sendo segurado. A graça que disse mais um passo, quando tudo em você dizia eu não aguento mais. A graça que te manteve de pé quando suas pernas queriam ceder. Essa é a água viva de que Jesus fala. Ela não precisa ser sentida para ser real. Ela age no silêncio. Ela jorra mesmo quando você acha que secou. E ela nunca para de jorrar. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense nesta quaresma como um grande projeto de santidade. Não se cobre para ser perfeito. Não se cobre para ter uma fé inabalável. Não se cobre para entender tudo, para sentir tudo, para ter todas as respostas. Apenas agora, onde você está, do jeito que está, sentado, deitado, no ônibus, na cozinha, no quarto, onde quer que você esteja, faça uma oração simples comigo. Pode ser em voz alta, pode ser no silêncio do coração, pode ser com lágrimas ou com os olhos secos, não importa. Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha sede, entra nos lugares que eu escondi de todo mundo, entra nas feridas que eu finjo que não existem, entra nas memórias que me machucam, entra nos sonhos que eu abandonei, entra no meu poço, nessa hora quente, nesse lugar solitário, e senta aqui comigo. Eu não tenho muito para te oferecer, mas eu estou aqui, e isto é tudo que eu tenho, a minha presença ferida diante da tua presença que cura. Se você fez essa oração, mesmo com dúvida, mesmo sem sentir nada, mesmo achando que não funcionou, isso já é oração, isso já é fé. Não é a fé dos grandes santos, é a fé de quem diz: eu vim buscar água e encontrei alguém que sabia da minha sede. E eu quero que você saiba que aqueles que escreveram nos comentários e aqueles que estão em silêncio, todos, absolutamente todos, são vistos por Deus neste momento. Ele conhece o seu nome antes de você digitá-lo. Ele conhece a sua intenção antes de você formulá-la. Ele conhece a sua sede antes de você admiti-la. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha, e as forças que faltaram, Deus completou sem que você soubesse. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa fingir que está tudo bem quando não está. O Evangelho de hoje tem uma mensagem que eu quero que você leve para esta semana inteira. Jesus vai até o seu poço. Ele não espera você ir até Ele. Ele vai na hora mais quente, vai no dia mais solitário, vai mesmo quando você foi buscar água esperando não encontrar ninguém. Ele está lá, sentado, esperando. E a primeira coisa que Ele diz não é uma exigência, não é uma cobrança, não é uma lista de pecados,
é um pedido: dá-me de beber. Ele pede algo a você porque quer criar um vínculo, quer uma conversa, quer que você perceba que essa relação não é de cima para baixo, é de coração para coração. Agora, escreva nos comentários o seu nome e uma intenção para esta quaresma. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, direção, cura, recomeço, libertação, presença, luz. Escreva, porque quando você escreve, você torna visível aquilo que estava escondido no coração. E esse canal é uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente. Tem gente do Brasil inteiro aqui, de São Paulo a Manaus, de Porto Alegre a Fortaleza, de Salvador a Curitiba, de Recife a Campinas, e cada um carrega a sua sede, e cada um encontra aqui uma fonte que jorra. Você não está sozinho nessa caminhada, nunca esteve. Amanhã estaremos juntos novamente. O Evangelho de amanhã vai ter mais uma palavra preparada por Deus especialmente para você. Não falte, não se afaste. Mesmo que o dia de hoje tenha sido pesado, mesmo que você esteja cansado, mesmo que a sede pareça maior que a fé, volte amanhã. Porque aqui ninguém te cobra a perfeição, aqui ninguém te julga pela sua história, aqui a gente só te lembra que você é amado, que você é visto, que você é esperado. Compartilhe este vídeo com alguém que está com sede, alguém que precisa ouvir que Jesus vai até o poço de quem está sozinho. Às vezes um simples compartilhamento é a forma como Deus usa você para matar a sede de outra pessoa. Às vezes o link que você envia é a água viva chegando na vida de alguém que já desistiu de procurar. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera. Ele já está sentado no seu poço, só falta você chegar